Olá, você está assistindo o Em Voga Podcast, a revista eletrônica que dá mais informações de São José do Rio Preto. Eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora. E hoje, nosso papo aqui vai ser profundo. Isso. Posso falar isso? Sim, claro. Estou aqui com o Ricardo Augusto Nunes, que ele é psicólogo clínico. E nós vamos falar um pouco da psicologia na vida de cada um. Isso. É isso, né, Ricardo? Sim. Ricardo, um prazer ter você aqui. Prazer. Bom, agradecer, então, primeiro, acho que todo mundo faz, né? Agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui. Conhecia já o nome, já tinha ouvido falar já. E aquela coisa, né? Quando a gente tá participando, a gente vai vendo de outras maneiras, de outras formas. Então é bem bacana. Agradeço imensamente o convite. Eu vejo assim, eu te acompanho nas redes sociais e eu vejo assim, tudo que você fala pode trazer muita informação boa para o meu público. Isso que é legal. Bacana. Né? Essa é a ideia, né? Então, conforme a gente vai vivendo a experiência, vivendo ali o dia a dia, a gente começa a ver alguns comportamentos e algumas condições inerentes ao ser humano, que não há como correr. Né? E já que a gente pode orientar, trazer alguma reflexão, alguma questão ali que possa trazer um certo insight para a pessoa, é importante. Então, é sempre bem-vindo. Você é psicólogo clínico. Isso, sou psicólogo. Você sempre quis ser psicólogo. Sempre quis ser psicólogo, porém, é aquela coisa, né? O caminho vai se moldando. Você começa a caminhar e o caminho vai se moldando. Então, você sempre tem aquela curiosidade, aquele pezinho na filosofia, aquela ideia, aquele pouquinho, né? Isso aqui é interessante, isso não é. Quando você vê, você tá naquele caminho. E aí a coisa se abre e não é um fardo, né? Todo dia é uma coisa prazerosa, é uma coisa boa de se viver ali, legal, né? De estar na rotina e sempre estudando, nunca para. Nunca para, né? Psicólogo é igual médico. O trabalho é com a mente, sempre, né? Trabalha com a mente. Trabalha com a mente. E a mente vai mudando conforme vem as modernidades, isso. Não é? Todo ser humano, ele é filho do tempo. Né, do seu próprio tempo, do momento que a gente vive. Então não adianta a gente ficar se comparando com os gregos, com os romanos, né? O pessoal lá tinha tempo de ficar observando as estrelas, imaginando como eram os átomos. Hoje a vida é diferente. Então nós estamos presos nesse tempo que a gente nasceu e com isso a gente vai vivendo as características da época moderna, da época que a gente tá. Ai, que legal. E me fala uma coisa, você atende presencial e online? Isso, presencial e online, né? A gente teve ali o advento da pandemia, até então a grande maioria eram os atendimentos presenciais, né? Então atendo aqui no Boa Vista, aqui na clínica, e eram os atendimentos presenciais. Aí na pandemia a gente teve os lockdowns, a gente teve toda aquela transformação e abriu-se o online, que já existia também, mas não era muito bem visto, né? O pessoal tinha um certo receio. A pessoa queria ver, né? Isso. Aí depois, com a abertura do online, né? Muitos eventos, muitas questões online, o pessoal foi se habituando mais e hoje inverteu. 90% dos atendimentos são online, né? E poucos ali estão presenciais mesmo. E uma consulta com psicólogo dura 1 hora? 50 minutos. 50 minutos é um tempo ali, onde nesse tempo a gente pode conversar sobre determinadas questões. Aí são várias linhas da psicologia, várias questões e condições, cada um vai atender dentro da sua área ali, dentro do seu tema. Cada um tem o seu tratamento. Cada um tem o seu tratamento, porque existem várias abordagens. Não é uma linha única, são psicologias, né? São várias, né? Então, sempre com ética, sempre dentro da base teórica, né? Científica ali, e cada um vai seguir ali a sua forma de sempre procurando ajudar. Sempre procurando ajudar, né? Então, cada linha vai ter sua proposta, mas no ideal, no geral, seria isso, né? A pessoa conseguir caminhar e levar uma vida mais leve. Tá, então eu falo assim, eu quero fazer terapia. Eu vou lá ver vou lá com o Nunes, ver como que é. Aí eu marco uma sessão, vou lá, te conheço, e daí a gente combina. Você fala, você precisa de terapia 1 vez por semana. Isso. O ideal seria esse, né? 1 vez por semana. Há pessoas que fazem mais de 1 vez por semana, mas aquela história, né? Hoje a vida é corrida, então 1 vez por semana é interessante também, né? Tem pessoal de 15 dias... Pra dar uma continuidade. Pra dar uma continuidade, vai criando um vínculo, porque o assunto, no início, ele vem mascarado ali, então ele tem resistência. A própria mente evita caminhar, porque a gente tá habituado já, tá numa espécie de uma bolha ali. Você não vai abrir o jogo, logo de cara. Isso, então a gente vai criando ali um certo vínculo, uma aliança terapêutica, né, seria o nome ali, e com isso as resistências, né, as defesas da mente vão se abrindo ali e a gente vai se aprofundando cada vez mais. E aí vai chegar lá na infância, vai chegar nos traumas, vai chegar em
vários locais ali da mente, sempre no tempo da pessoa, sempre caminhando de acordo com o passo. Essa que é a ideia. E a ideia é trabalhar os traumas, principalmente. Sim, sim. Né? Porque o trauma, tem um pessoal que romantiza, né? Os traumas. Mas o trauma, ele é uma coisa que muda a sua trajetória. Então, você tem uma vida até um determinado trauma, a partir daquele momento, você tem algumas curvas, como se fosse um rio ali, abrisse uma bifurcação. Né? Ou várias, mais ramificações ali. Nossa, eu tenho traumas, então. Imagino. É difícil quem não tem, né? Alguns são mais pesados e outros, né, a pessoa consegue relevar. Né? Porque a gente pergunta assim, todo mundo precisa de terapia? Depende. Há pessoas que conseguem lidar bem, há pessoas que têm uma capacidade emocional maior de lidar com problemas, né? Então acontece várias tragédias na vida daquela pessoa e ela consegue ali relevar muita coisa e consegue levar uma vida saudável. Já outras pessoas não, né? Então isso vai de cada um, a gente tem uma base biológica também, né? Então não tem um melhor e um pior, são questões da vida e algumas pessoas não conseguem lidar bem. E aí a gente, né, a terapia pode vir para ajudar. Eu acho super importante fazer terapia. Eu, assim, desde menina, eu consigo perceber a pessoa que faz terapia, como são as respostas, e a pessoa que não faz terapia. Isso, dá pra perceber. A gente vê muito isso em casal também. Então, assim, um dos dois vem pra terapia, começa a ter um descompasso. Então, aquelas brigas que tinham, um começa a ter maior reflexão, né? Vai adquirindo uma maturidade emocional ali. É uma maturidade emocional. E o outro vai ficando meio que na mesma ali, e as brigas, os conflitos vão mudando o teor. Então, o ideal seria os dois, mas dá pra perceber realmente a pessoa que tem um pezinho ali na terapia ali. Porque parece que ela entende melhor, né, o que acontece. A gente deixa de agir no impulso, né? Então, não é o famoso bateu, levou, né? Aquele bateu, levou, só, né? O Gandhi fala, né? Olho por olho, os dois ficam cegos. Então, esse bateu, levou não é interessante. Então, é refrear ali, respirar, olhar, refletir para poder, né, tomar uma decisão, um caminho ali que seja menos problemático, vamos pensar assim. Porque problema todo mundo vai ter, né? Então, quando a gente conversou, você me falou que queria falar um pouco sobre o legado dos pais, né? O que os pais vão deixar para os filhos, né? Que não são só bens materiais, né? Não. Então, isso é uma coisa importante, né? Da gente até pensar. Porque, como eu comentei, né? Então, eu recebo na clínica muitos filhos já adultos, não só os pais. E trazem ali, muitas vezes, o pai e a mãe precisava trabalhar, né? E são questões inerentes da época que a gente vive. Não há como correr disso, né? Viver sem um trabalho hoje, os dois, né? O sistema, a forma como a época moderna se configurou, ambos, né? O pai e a mãe ali, muitas vezes precisam trabalhar para manter tudo o sustento. E tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. A questão é encontrar um ponto de equilíbrio. Isso que é o grande diferencial. Então, não é deixar só bens materiais para os filhos. Precisam ter um pouquinho mais daquilo, né? Ou seja, o afeto, a presença emocional, que isso fica por toda a vida. Então, quem tem ali... Isso fica por toda a vida. Isso fica por toda a vida. Então, os bens vão levar. A falta disso também fica por toda a vida. Isso também fica por toda a vida. Então, assim, quando você é criança ou adolescente ou jovem ali, que você está moldando, né? Tá montando o seu alicerce ali, faltas vão reverberar, vão durar para toda a vida. A presença também. Então, a partir dali, a gente constrói o nosso mundo interno. Então, não adianta também o pai e a mãe ficar com a criança o dia todo, por exemplo, no celular. Não, né? Então, não resolve, né? Não resolve. Então, são presenças que precisam estar ali de verdade, porque o cuidado ele é construído no dia a dia. E isso a criança, né, vai gerando ali um mundo interno, ela vai construindo o seu alicerce, suas bases, suas raízes. E aquela história, né? A árvore, quando tem raiz, não é qualquer vento que derruba. Então, ela vai ter ali, ela vai suportar ali muitas crises e todo mundo vai ter crise ao longo da vida, né? Quem te falar assim, olha, você nunca vai ter problema nenhum pela vida, tá mentindo, né? Então, a questão não é não ter problemas, problema todo mundo vai ter. A questão é saber lidar com esses problemas. Então, algumas pessoas, durante a terapia, vão olhando para dentro, vão encontrando ali suas lacunas, né? Suas infiltrações e vão, de alguma forma, refletindo sobre aquilo e criando novas estratégias, amadurecendo pontos para poder lidar com determinados problemas. E aí, quando o problema vier ou estar mediante um problema ali, a gente tem uma chance a mais de resolver. Não cai, né? Então, a gente tem uma base ali, onde muitas vezes isso faltou lá atrás. Aí você me pergunta, mas então os pais estão errados ou são culpados? Não é essa a ideia, né? Então, como eu comentei, a gente está preso no nosso tempo, a gente vive numa época onde é necessário trabalhar, são muitas condições e falta alguma coisa. Então, encontrar esse equilíbrio
é importante. Não é uma questão de certo, errado, bom e mal, né? Não há pais maus ali. A gente vê exceções, mas no geral faltam coisas por não darem conta. Então não é culpa deles, mas apenas muitas vezes não deram conta de determinadas questões. E a terapia pode ajudar. A terapia pode ajudar nisso. Pode ajudar até a resolver os traumas. E as Isso. pessoas sabendo disso. Olha, meu pai, ele me amava, mas ele não ficou comigo porque ele trabalhava muito, ele queria deixar alguma coisa. Isso, a pessoa começa a entender. Perdoado. Isso, a gente quebra um pouco aquela idealização, né? Porque quando é criança, o pai e a mãe são as melhores pessoas do mundo, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo que eles são seres humanos também. E possuem suas falhas. E se eles não deram conta ou faltou determinada questão, é porque eles também tinham seus traumas. Então você vê, o trauma vai passando de alguma forma. Uma bola de neve. Uma bola de neve. Enquanto alguém não olhar para isso e falar, não, eu não vou repassar isso para a próxima geração, ou eu vou fazer diferente com meu filho, a coisa muda. E para fazer isso, a terapia é um dos caminhos. É a única? Não. Mas é um caminho interessante que a gente obtém bons resultados. Então muitas coisas são terapêuticas, mas nem tudo é terapia. Eu vejo assim, eu já recorri à terapia algumas vezes quando eu encontrava um problema na minha vida que eu não sabia resolver, eu não sabia lidar. Muito bom. Então a gente tem que pedir ajuda aos universitários. Sim. Não é? Isso. E é um mito hoje em dia, né, a questão da terapia, né? A gente hoje está melhor, né? Então muito mais pessoas recorrem à busca da terapia, mas é aquela questão, né? Teu carro quebra, você leva no mecânico. Você precisa de um chuveiro, você chama o eletricista. Por que quando você tem um problema emocional, você não busca uma pessoa que está apta ali, um profissional qualificado para poder te oferecer esse suporte emocional, lhe mostrar outros caminhos, né? Estar junto com você naquele momento ali de dor. Porque uma coisa é você tá na dor sozinha. Outra coisa é você ter alguém junto com você. O teu olhar para a tua dor é um. Quando você vai num terapeuta, ele olha toda a situação de fora. Isso é maravilhoso. É isso mesmo. E essa é a grande questão interessante, né? Há coisas que nós não vemos. Né? O Freud fala pra gente assim, ó, há muito mais coisas na nossa mente do que aquilo que a gente realmente sabe. Então, estamos falando aqui, por detrás está acontecendo muito mais coisas inconscientes. E isso vai liberando energias, vai gatilhando de alguma forma, liberando pressão para determinadas questões. Então, a pessoa pode chegar aqui, por exemplo, e travar. Mas fala, mas eu me preparei e tudo. Ela não controla. Por dentro há um mecanismo, alguma coisa agindo que pode estar vinculado ali a algum trauma, alguma questão que a pessoa passou. E aí a gente tem momentos de crise, momentos que sabe lidar com o problema ou momentos que não sabe. Então a ajuda ela é sempre bem-vinda na terapia. A terapia ajuda muito. Isso. Muito. Isso. E quando a gente fala de criação dos filhos e no momento, né, não tem um manual, né, como a gente falou, né? Eu sempre brinco às vezes nos cursos que assim, se houvesse um manual a gente pegava, né, as obras freudianas, toda aquela coisa, entregava ali e falava, agora cuida do seu filho. Mas não há. Então, cada um vai seguir ali o seu caminho, cada um vai fazer o que acha que é mais interessante ali, né? São as famílias, todo mundo tem a sua própria liberdade ali, né, com certo respeito e limites. Mas é difícil, realmente, né? São problemas que vão acontecendo, né? Então, são do dia a dia, do dia a dia. São doenças, escolas, conflitos, várias coisas que vão perdurando ali. Agora, imagina dar conta de tudo isso com questões emocionais por dentro, né? Então, os pais, eles vão criando os filhos na medida que eles vão dando conta ali, com base nos seus traumas também. Tá, se eles tiverem oportunidade de cuidar dos seus traumas, certamente a criação dos filhos vai ser melhor. Isso. Aí você chegou no ponto, né, que é o ideal. Seria isso. Então, uma pessoa que está em terapia, ela consegue olhar melhor para suas limitações. Então, imagina assim, a criança ali fez uma arte de criança, coisa da criança mesmo. Esse pai ou mãe, ele pode explodir de alguma forma, ter uma reação inadequada muitas vezes ali, ou ser até permissivo demais, que é o que a gente encontra muito hoje. Deixar fazer de tudo, né? E por quê? Então, tem os porquês por detrás. Então, a pessoa, quando ela, por exemplo, está em terapia, né, um pai ou uma mãe em terapia ali, ela começa a se conhecer melhor, e com isso ela consegue passar para frente novas maneiras, novas formas ali de educação, né, de cuidados com os seus filhos. Não há manual, mas há um conhecimento de si mesmo, né, das suas atitudes perante a criança. E daí você também toma consciência do que as suas atitudes podem gerar. Isso mesmo. De trauma nas crianças. Também, porque também dar tudo também não é. O que a criança precisa? De afeto e limites. Então, é autoridade, não autoritarismo. O autoritarismo, ele é mais ditador, né? Faça isso, faça aquilo. Também não é interessante. Então, a autoridade, ela
vem caminhando com respeito, com cuidado. Então, os pais, eles precisam ter autoridade na vida dos filhos. Então, assim, você tem um problema. Você está andando na rua e alguém vem e rouba você. Você chama uma autoridade, não é? Você chama chama a polícia. Chama a polícia. Imagina a criança, de forma simbólica, ela tem um problema ali. Quem que ela vai chamar? O pai e a mãe. O pai e a mãe, porque é a autoridade. E depende da forma que ela chama, isso, né? então. Porque às vezes ela não sabe se expressar. Isso, então vai ser de várias formas e os pais, eles vão encontrando ali formas também de lidar com aquilo. Agora, imagina se esses pais também possuem seus traumas. Então, eles não vão conseguir acolher, oferecer o suporte emocional ali adequado para aquela reação. E aí pode se instalar um novo trauma na criança ali, uma nova questão ali naquela criança, né? Um novo conflito. Tá. Então, e futuramente ela vai precisar de 2 terapeutas. Resolveu dela e dos pais. E assim, reforçando novamente, né? Não é culpa dos pais. Né? São formas de vida, né? São formas de viver. Então, todo mundo vai ter ali seu ponto cego, todo mundo vai ter ali o seu ponto fraco, o seu elo mais frágil, e a gente vai passando isso para frente. O problema é que às vezes isso torna incapacitante lá na frente para os filhos, que é o que chega muitas vezes no consultório hoje. Então, os filhos não conseguem... Os filhos com traumas que eles não conseguem resolver. Isso. Então, a pessoa, por exemplo, não consegue se manter num relacionamento. Né? Um filho não consegue não se manter no relacionamento. Então, casa, descasa, briga, separa, vários conflitos. Não consegue manter um emprego. Então, cada 2, 3 meses está pulando ali de emprego em emprego. Por quê? Né? Será que eu sou tão azarado? Assim? Será que essa pessoa é tão azarada? O universo, o destino está contra ela? Não. Possivelmente há movimentos, há comportamentos dela que está influenciando toda essa questão difícil na vida dela. Isso pode ter origens, né? Provavelmente vai ter origens nessa forma de vinculação, de criação que ela passou. Na infância. Na infância. Então a base é a raiz, é a raiz da árvore. Então a árvore com raiz pode vir qualquer vento, ela se mantém de pé. Uma casa com um bom alicerce, ela aguenta muitos anos. Né? Então o alicerce é construído na infância. Então é a importância dos pais olharem de uma forma diferenciada para esses filhos. Lembrando, não há um pai e uma mãe má que quer o mal dos filhos, mas são pontos cegos. São coisas que a gente não vê, né? Há muita coisa na mente que a gente nem sabe, são questões inconscientes, mas influenciam os nossos comportamentos. Nossa, muito interessante. Uma coisa vai levando a outra, né? Você vê, uma coisa vai levando a outra. E a terapia vem para abrir, né, essa visão, né? Expandir esse olhar, adquirir maturidade emocional para poder cuidar de si, para cuidar do outro. Porque esses pais estando bem com eles mesmos, eles conseguem cuidar e oferecer um suporte emocional maior para aquele filho. Claro. Super importante. Extremamente. Né? Super importante, porque às vezes coloca a criança no psicólogo, sendo que era o pai que devia ir. Esse é um tema até delicado, mas muitas vezes é importante perguntar também, né, pro pai e pra mãe ali, se eles também não procuram, se eles já fizeram algum tipo de terapia, porque às vezes o problema é familiar, é um contexto maior ali. E aí a criança, por ser o elo mais frágil, acaba, né, muitas vezes levando ali a responsabilidade. As tuas consultas são só individuais? Eu trabalho somente com consulta individual, adolescente e adulto. Adolescente e adulto. É a criança menor, a gente tem todos os estudos, mas eu não trabalho com a criança menor. Você trabalha pra cima dos 18? 12 anos pra cima. Nossa, para 12 anos? 12 anos criança. pra cima. Adolescente, né? A idade tinha ali 12, 13 anos. Né? E pra cima. E as crianças de 12, 13 anos também faz online? Tem também. Elas devem adorar. Tem também, né? Tem online, tem presencial. E assim... Pra elas isso é normal, né? Isso. Mais do que pra gente. É isso. Então, muitas vezes o adulto ele tem ali um certo receio, alguma questão. A criança leva numa boa ali, né? O adolescente ali leva numa boa a questão ali. Então, é importante olhar pra isso. Lembra? É a forma como a gente vive. Então, o tempo deles é mais moderno que o tempo dos pais. Então, a questão para eles vai ter muito mais essa pegada online, nessa coisa digital, do que para os pais. Ai, que legal. 12 anos é bom. Dá para você ajudar bastante a formação. É o começo ali da adolescência, né? A pré-adolescência e a adolescência ali. Então, é importante ter esse direcionamento. Porque muitas vezes é na adolescência que a patologia familiar aparece. Porque até então a criança ficava fechada. Era só o pai e a mãe, era só um tio, um primo, uma coisa ali. O adolescente começa a permear outras esferas, né? Então ele vai andar ali na casa dos amigos, vai conhecer pessoas diferentes, e aí os comportamentos, as atitudes já começam a aparecer. Então, além das características adolescentes já que são naturais, há outras coisas também que vão destonar ali muitas vezes de uma pessoa que consegue lidar com os problemas. Então, na adolescência é onde muitas coisas começam a aparecer. Se a pessoa começa o adolescente começa a resolver os seus problemas desde jovem,
ele provavelmente vai ser um adulto mais bem-sucedido. Isso, essa é a Com ideia. certeza. Isso. Ele começa a olhar diferente, né? Então ele deixa de agir no impulso, né? Por exemplo, né? Então ele tem um senso crítico, um senso de reflexão saudável. Agora, isso é gradual também, né? Então, Tá, não é rápido. não é rápido, não. Então é um processo, né, terapêutico que vai de acordo com a idade também, porque a mente não vai dar conta, não adianta tentar ensinar algo de adulto, né, ou mostrar algo de adulto para o adolescente que ele não dá conta de assimilar ainda. Então tem as fases, então muda toda a forma de acolhimento, de tratamento ali. Então o adolescente, por exemplo, tem uma pegada um pouco mais lúdica, né? Então a adolescência que a gente joga, por exemplo, videogames, né? A gente joga jogos ali e questões e tudo isso vai sendo trabalhado. Então são formas ali de atender. Já há pessoas adultas que isso não encaria muito bem, né? Eu, por exemplo, não ia Chega lá e fala, Luca, vamos jogar um jogo aqui, vamos... São formas, né? Então, que engraçado. E o teu maior público é adolescente, você acha? É adulto hoje. Tem os adolescentes, mas o maior público é o adulto. É o né? adulto. Que são os filhos, né, dos pais que muitas vezes ficaram ali com traumas ou questões ali. A gente tem até uma brincadeira aí na internet, né? Que o pessoal sempre coloca os memes, que a geração atual precisa fazer terapia porque a geração passada achou que terapia era uma bobeira. Né? Então ninguém se cuidou, ninguém foram a trancos e barrancos e foram repassando os traumas ali. Né? E essa coisa vai repassando. Então o ser humano vai passando para frente. Não é mágica, não é uma questão oculta, é comportamento. É comportamento. Então a criança, enquanto pequena, ela vai aprendendo por modelagem com seus pais. Então não adianta o pai falar, não beba. E ele bebe. E no fim de semana ele bebe lá, ou todo dia ele acaba bebendo. A criança, né, o filho ali, acaba muitas vezes percebendo esse modelo. Então não é o exemplo. O exemplo é mais superficial, o modelo é mais profundo. Então o modelo é aquilo que você realmente é. E a criança percebe, viu? Ela pesca se você tá mentindo, o que você tá falando ali, porque ela não é tão contaminada com a fala. O adulto fala, eu te amo, vira as costas e faz outra coisa. A criança, ela não tem essa condição ainda de dissimular tão bem quanto o adulto. Então, ela vai muitas vezes no comportamento e nas atitudes. Então, estar com a criança verdadeiramente é extremamente importante. Ai, muito legal. Está de verdade. Você tá falando, eu tô pensando nos meus netos, né? Não consigo deixar de pensar, né? O Freud fala isso aí pra gente, né? Mas as dificuldades hoje de lidar com textos ou questões relacionadas à terapia é porque acaba envolvendo a nossa vida, né? A gente começa a ter flashes, insights e pensar, e aí muitas vezes a gente acaba desviando ali porque há pontos que doem, há pontos que realmente trazem uma certa insegurança ou alguma questão ali. Então, você já viu um meme que tem na internet que eles põem assim uma pessoa, eu te perdoo meus antepassados, e daí foi uma foto dos antepassados, viveram guerra, passaram fome, não sei o que, olhando ela, perdoa. Eu acho tão engraçado, hoje, mas é real, né? É real. Hoje a vida ela é mais fácil, né? Vamos pegar assim. A gente tem remédios, né? Tem também um outro que o pessoal fala assim, difícil era... hoje a vida é difícil. Não, difícil era realmente a época da vozinha lá atrás, né? Que criou muitos filhos sem hospital, sem remédio. Então hoje a gente tem uma vida até confortável, mas também isso traz os outros problemas. Não tem guerra, Não tem guerra, né? Presente aqui com a gente. Então assim, é confortável, mas isso também cria-se outros problemas, né? Outras condições. Então não é uma questão assim de certo e errado, bom e mal, mas saber lidar com os problemas da nossa época. Então, os pais trabalham. É necessário trabalhar? Sim. É errado não estar com os filhos? Depende. Então, é importante estar ali, mas encontrar esse ponto de equilíbrio. Isso é extremamente importante. O equilíbrio é importante em tudo na vida, né? Até água, né? Se beber 3, 4, 5, 10 litros de água ali em uma hora ali, você vai, de alguma forma, passar mal. Né? Então, é verdade. Tudo que é demais acaba fazendo mal. Então, cuidado de menos ou cuidado de mais também. Então tem que ter esse equilíbrio. Porque senão acaba entrando naquela compensação. Né? Os pais se sentem culpados e aí acabam dando tudo para os filhos. Permissão, pode fazer isso, compra muitos presentes, muitas coisas. Isso não é saudável, né? Então a criança precisa de afeto e limites. Porque senão, enquanto é criança, dá para relevar. Eles vão levando ali. Porque como eu falei, estão na bolha. Só fica em casa, com os primos. Quando chega na adolescência, é onde aparece muitas vezes no consultório, porque
essas condições dessa bolha acabaram se quebrando, né? Se furando ali, porque a criança, quando se torna adolescente, começa a viver outras esferas. E aí conhece outras pessoas, vive, né? Vai passear em outras casas, outros amigos, tem um maior conhecimento de mundo. Começa a comparar. E aí é onde as patologias, né? Onde todos os conflitos familiares acabam aparecendo. Então a adolescência ela já é uma época complicada. Soma-se, né, as questões familiares, se torna mais complicada ainda. E caso isso for negligenciado, aí a gente chega no adulto. E esse adulto também é o adulto que aparece lá na clínica, que é a pessoa que não consegue muitas vezes se manter num relacionamento, se manter num emprego, manter boas amizades, né? Aquela coisa, né? Eu sempre ando com pessoas ruins. Curioso, né? Você tem tanto azar? Não, comportamento. A própria mente acaba direcionando para questões mais perigosas, mais nocivas ali. E tem um porquê de trás. E esse porquê, questões familiares. Eu vou fazer uma terapia com você, porque agora já deu. Ai, olha, já foi. Você acredita que nós conversamos 30 minutos já? Passou e nem percebemos, né? Nem percebemos. Marcar um próximo. Me fala uma coisa, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? A grande mensagem mesmo é cuidar de si mesmo. Né? Então, para cuidar do outro é importante a gente estar bem. Né? Então, se esse tema tocou, se esse tema trouxe ali reflexões, lembranças, questões, né, alegres ou tristes, talvez seja o momento de procurar terapia. Então, a dúvida, ela é o comecinho ali. O esgotamento, a dúvida, a incerteza. A depressão. Né? Aí já são graus mais elevados. Hoje é muito difícil você ter certeza de alguma coisa, né? Hoje, com tanto de eu informação... vejo as pessoas assim, não sabem se estão fazendo direito, se é isso que elas querem, se não é, como se tivesse todo mundo meio perdido, né? A gente tem muita informação, né? Hoje em muita dia. informação. É muita informação. E isso acaba trazendo uma insegurança, né? Isso vai gerar uma ansiedade, porque se eu escolho isso, será que aquilo não é melhor? Então eu tô sempre nessa dúvida. Isso consome energia e leva, né, a conflitos e outras questões ali da mente que a gente pode falar em outro momento também. Então a questão é que os pais cuidem bem de si para cuidar dos seus próprios filhos, porque esses filhos um dia vão ser adultos que vão cuidar dos seus outros filhos e assim vai. E a gente consegue mudar toda uma sociedade, toda uma geração. Então começa no outro, não, começa comigo mesmo, né? Cuidando bem de mim, o autocuidado. Ai, muito legal. Eu adorei. Passou rápido. Passou rápido, é bom? Posso encerrar? Sim, pode. Gente, eu adorei essa entrevista. Vocês vão receber ela no WhatsApp. Passa para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir esse bate-papo gostoso aqui. E ela vai estar na íntegra em nosso canal do YouTube e do Spotify. Por favor, se inscreve no nosso canal. Beijo!